Previsões do GP da Austrália de 2026. Que saudade que eu tava de poder falar essas frases. Previsões, e daí o GP que a gente tem que falar, só que agora é de 2026. Pior que esse ano eu não confundi tanto as datas quanto eu tava confundindo no ano passado, né? Nos vídeos iniciais, falando da temporada do ano passado, eu tava falando 24 o tempo todo, mas esse ano eu tô conseguindo falar 26 corretamente. Dito isso, temos a primeira corrida da temporada, finalmente, inclusive no dia de hoje que esse vídeo está sendo postado, já tem o primeiro treino livre, né, GP da Austrália, então as coisas acontecem aqui no Brasil, pelo menos, na final dessa quinta-feira, às 10h30, se eu não estiver enganado, 9h30, 10h30 ali, já tem o primeiro treino livre, depois o segundo treino livre é na madrugada, enquanto nos outros países lusófonos eu acredito que já vai ser tudo de madrugada. Dito tudo isso, temos a primeira corridinha da temporada, vamos de fato conhecer as forças, conhecer quem tá na frente, conhecer quem tá atrás, entender como que tá essa dinâmica pra 2026, quem que vai reinar e se vai reinar até o GP do Canadá, quando vai rolar o banimento do truque do motor da Mercedes, né? Mas até lá a Mercedes ainda tem esse truque, então eu vou tentar basear minhas avaliações nisso e de novo, só o que a gente tem na pré-temporada. A primeira corrida talvez seja mais difícil de tentar prever alguma coisa. Dito isso, bora tentar prever. Para começar o vídeo, sempre com uma previsão positiva, algo bom, vamos tentar prever a surpresa do final de semana, quem que vai começar bem, começar com o pé direito essa temporada. E eu evitei colocar uma Mercedes aqui, por exemplo, porque eu sei que ela já nasce como com essa expectativa de ser a equipe de ponta, né? Com a expectativa de ser a grande equipe. Então eu não acho que seria uma surpresa, caso eles estejam na ponta. Uma surpresa seria se eles não estivessem bem, mas aí seria flop também, não surpresa. E aqui a surpresa é para pegar alguém que talvez não esteja com toda essa expectativa, pode já ter uma expectativa, mas que não esteja com toda ela, e que a gente confia que eu confio que possa surpreender vocês. E por isso minha aposta de surpresa desse final de semana é a Alpine. Eu vou colocar a Alpine como minha aposta de surpresa. Se você assistiu os vídeos que eu fiz sobre a pré-temporada, vocês viram que eu falei várias vezes ali minha opinião, e baseado no que eu vinha lendo em grandes portais como Motorsport e The Race, de que ainda há uma grande distância entre as 4 primeiras equipes, Ferrari, Mercedes, Red Bull e a McLaren, para o resto do pelotão. Agora, a equipe que parecia estar mais próxima delas é a Alpine. E por isso, eu acredito que agora em 2026, pelo menos nesse começo em que vai estar tudo meio caótico, talvez com alguns abandonos, a Alpine possa ter uma grande corrida. E quem sabe até se enfiar ali no meio, dependendo de como tiver, né? A gente não sabe ainda como os pilotos vão estar administrando esses carros corretamente. A gente não sabe a diferença real entre esses carros das pontas, esses carros da ponta do pelotão, com o meio do pelotão, confunde, a gente não sabe ainda tudo, de fato, até a gente ver eles na pista agora na Austrália. Então, por conta disso, eu acredito que tem um espaço gigantesco para uma equipe meio de pelotão, que parece ser a melhor nos testes de pré-temporada, que foi a Alpine, surpreender. E quem sabe o Gasly não se enfiar ali no meio do bolo, talvez por um abandono, um erro de estratégia, algum piloto que ainda não entendeu de fato como funcionam esses carros, e um Gasly, um Colapinto, consegue se enfiar ali no meio. Então essa é a minha aposta, eu acho que a Alpine consegue surpreender e se enfiar no meio ali das 4 grandes durante a corrida. Agora a gente vai pro outro lado da moeda, o flop do final de semana. Quem é aquele que chega com uma certa expectativa, mas não vai entregar tudo isso que a gente está esperando? É uma aposta que você não vê com tanta frequência, porque geralmente essa aposta você vê do outro lado. Geralmente é alguém que não tá tão bem e você aposta que eles podem surpreender. Mas é alguém que eu acredito que tá com uma boa expectativa para esse começo de temporada, mas ainda não vai entregar tudo isso. E eu tô falando da Ferrari. Tá sendo construído uma grande narrativa, inclusive minha mesmo, eu não tô me abstendo disso. Eu coloquei a Ferrari como o segundo melhor carro nos testes pós-Bahrein, por exemplo, coloquei à frente de McLaren, coloquei à frente de Red Bull. Só que esse que é o ponto, quando você acredita na Ferrari, é o momento que ela te deixa na mão. A partir do momento que você acredita, que você acha que eles vão ir bem, é quando eles te deixam na mão. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, me corrijam se alguém tiver a memória, mas eu não acho que eu coloquei eles em nenhum momento como flop do final de semana. E dessa vez eu estou colocando, porque eu genuinamente acredito que está construindo todo esse hype aqui, e a Ferrari pode, pelo menos não nas primeiras corridas, apresentar tudo isso. Inclusive aquela asa traseira maluca deles lá, do que vira, né, 180, 270 graus, eles já confirmaram que não vai estar no GP da Austrália, porque aquilo que eles usaram nos testes era um protótipo.
o projeto final não está pronto ainda. E só deve ficar pronto no período entre GPs do Bahrein e Canadá, que daí dá um período de 4 corridas, mais ou menos, né? Eu acho que são 4 corridas. Mas vai ficar pronto só no período entre essas corridas. Então, já começa o papo, ó, nosso carro tá bom, mas as peças que deixam ele bom ainda não tá pronto. E tem até muitos comentários, muitas previsões, como o do Kaique MF aqui, disse que acho que esse GP vai começar uma disputa de Ferrari versus Mercedes pra temporada. E a verdade é que eu acho que a Mercedes pode passar o carro. Eu vou falar agora, né, vai ter outras previsões aqui pra frente, mas eu acho que a Ferrari não está tão próxima assim da Mercedes, pelo menos até o GP do Canadá, quando haverá o banimento do truque. Minha aposta é de que nessas primeiras corridas a Mercedes vai estar muito à frente, e a Ferrari não vai estar conseguindo acompanhar, nesse primeiro momento, a Mercedes. Pode ser que a McLaren mesmo estava escondendo o jogo, né? Saíram alguns rumores de que eles não estavam usando o potência máxima do motor durante os testes. Então a gente não sabe, talvez, como essa McLaren vai começar a temporada. Pode ser que ela realmente já comece também ali atropelando, junto com a Mercedes lá na frente. Enquanto a Ferrari, algumas coisas que eles usaram, enquanto a McLaren a gente tinha um rumor de que eles não estavam usando tudo, a gente vê a Ferrari usar tudo, chega na primeira corrida e fala, ok, talvez tudo que vocês viram lá a gente não vai usar na corrida, a asa já não vai usar, sabe? Então, eu estou colocando este pé no freio, essa expectativa um pouco limitada em relação à Ferrari. Próximo tópico, a pole position. E acho que ficou meio claro que minha aposta vai ficar entre McLaren e entre Mercedes aqui já, né? Porque eu realmente acredito, eu realmente vejo essa previsão de que Mercedes e McLaren vão começar muito na frente do resto. Estou colocando essa previsão aqui em jogo e com isso quem vai fazer a pole position no sábado, a primeira pole position de 2026 vai ser George Russell. Se a gente chegar neste ponto de realmente ou Mercedes estar na frente, se Mercedes estiver na frente, pra mim acho que não tem muita discussão, George Russell fará a pole position, mas se tiver pau a pau com a McLaren, eu ainda acredito no Russell, acho que ele vai vir com esse embalo, com essa sede de buscar o título. Ano passado, quem assistiu os vídeos viu que eu teci elogios, falei muito bem dele, sempre defendi o Russell, acho que ele é um piloto pronto para ser campeão mundial, só faltava o carro, e tendo isso, agora na Austrália, ele vai fazer a pole position. Sem falar que tem a questão também de quem vence no ano na Austrália não vence no ano seguinte. Então assim, Lando Norris. Mas aqui é pole position, não vitória. O Lando Norris poderia carimbar esta pole position ainda. Mas tendo um carro para isso, eu acredito que o senhor George Russell vai conseguir cravar esta pole position. Agora o pódio é o nosso próximo bloco e aqui eu vou continuar mantendo esta minha previsão de que a gente vai ver um começo de temporada melhor por parte de McLaren e Mercedes, e eu vou começar na terceira colocação colocando Andrea Kimi Antonelli. Eu acho que o Kimi vai conseguir capitalizar um pódio logo na primeira corrida, primeiro porque tá fora da Europa, segundo, eu não vi se o dióxido de titânio é permitido ou não na Austrália, mas considerando que ano passado ele fez uma grande corrida na Austrália, tá certo que foi na chuva, mas foi uma grande corrida por parte dele, né, indo lá do fundo do pelotão até a quarta colocação, eu estou confiando que não tem dióxido de titânio, é fora da Europa, então todos os requisitos estão batendo para o Antonelli ter uma boa prova na Austrália, mas vendo essa ideia da McLaren estar próxima ali, a questão dele ainda ser um piloto muito cru, já mostrou o talento, mas ainda está cru, precisa ainda ser lapidado mais, acho que isso vai pesar um pouco, e eu coloco ele então na terceira colocação do pódio, porque em segundo lugar eu vou colocar Lando Norris, porque para mim o vencedor da corrida será George Russell. Com a Mercedes estando tão bem assim, com a Mercedes possivelmente até sendo o melhor carro, eu acho que com a pole position, acho que com essa vontade de vencer, o George Russell carimba essa P1, tanto na classificação quanto na corrida, e o Lando Norris, com a qualidade que ele tem, com um carro bom, sendo uma pista que ele já provou ano passado que pode vencer, ele vai fazer uma boa corrida também e vai colocar esse carro na segunda colocação. E o Piastri, você pode estar me perguntando, né? Tem até um comentário aqui que é do Vinícius Lima. O Piastri vai quebrar a maldição australiana em casa. Tá aí. Esse é o motivo pelo qual eu não coloquei o Oscar Piastri. Nenhum piloto australiano jamais conseguiu terminar no pódio na Austrália. Ano passado que o Piastri tava, o carro dele começou a parecer que tava na patinação artística agora nas Olimpíadas de Inverno. Começou a rodar sozinho, ir pra grama, pra todo lugar. Não importa o que aconteça, se tiver um piloto australiano na posição de pódio, o mundo vai atuar para que ele não termine no pódio. Weber já experienciou isso, Ricciardo já experienciou isso, agora o Piastri está experienciando isso, e vai acontecer de novo. Não importa o que aconteça, desculpa Vinícius, mas
é uma maldição que não vai ser quebrada agora em 2026. A gente tem que estar falando, acho que, do GOAT da Fórmula 1 nascer australiano, um novo Senna nascer na Austrália para que isso não possa acontecer com ele. Por isso, o Oscar Piastri termina em quarto. Depois do pódio, como sempre, a gente tem o Bortoleto, em que a gente fala sobre a equipe dele, agora Audi e o próprio Gabriel. Neste caso, eu estou com expectativas mais moderadas em relação ao Gabriel, mas considerando que a gente tem já 4 das 6 vagas do Q1 possivelmente preenchidas pra mim, que são as 2 Cadillacs, e considerando que o Bottas vai receber 5 posições de punição também, né, e vai largar do fundo do grid possivelmente, pode ser que a Cadillac também nem bote toda a potência, pelo menos no carro do Bottas. As Aston Martin estão com cara de que não vão nem fazer essa classificação, vão fazer, obviamente, eu quis dizer no sentido de não vão fazer bons tempos. Eu consigo botar uma expectativa real de Q2. Q3 eu acho que é sonhar muito alto já. A Audi ainda apresentou alguns problemas, apresentou instabilidades nesses testes de pré-temporada. O carro espanando um pouco em alguns momentos. Não parecia estar tão estável quanto outros meios de pelotão que deu para observar, como a própria Haas, como a própria Alpine. E daí você fecha as contas, né? Você já tem 4 equipes de ponta ocupando 8 vagas, sobra 2 no Q3. Eu acho muito difícil que a Audi seja uma dessas equipes. Então, minha expectativa pro Bortoleto nesse final de semana é Q2 e ficar ali numa boa posição, sabe? Um 15º, 14º, mais ou menos ali junto com o Nico. Eu acho que é isso que a Audi tem as expectativas para a primeira corrida do ano. Por fim, mas não menos importante, a previsão maluca, uma previsão que não tem sentido, não segue lógica e muito menos a razão, mas sim o coração. E a minha previsão maluca é de que a gente vai ter 10 abandonos no GP da Austrália. Regulamento novo, questão de confiabilidade, pessoal se acostumando com o carro, tem novato no grid. Eu acho que este GP tem um potencial da gente ter 10 abandonos. A gente já começa com 2 das Aston Martin, então eu já ganhei ponto aqui. A gente vai ter 8 abandonos, na verdade. Já tem 2 contando da Aston Martin. E, cara, tem até um comentário, foi um comentário que muita gente trouxe do Marques Deluc, que a corrida vai ter muitos abandonos, no mínimo 10, muita gente prevendo isso também. E eu vou com essa previsão, porque eu acredito que a gente vai ter 10 abandonos no mínimo. No mínimo 10 abandonos ali. De novo, aqui é a previsão do coração. Vai ter piloto com o carro morrendo no meio da reta, vai ter piloto por causa do carro novo rodando e batendo, vai ter novato, o Arvid Lindblad ali tentando disputar uma posição, se defender, errando alguma coisa, porque é muito diferente da Fórmula 2 e joga 2 carros pra fora, já vai ter as 2 Aston Martins indo pro box. Então, somando tudo isso, primeira corrida, regulamento novo, eu acho que tem um potencial muito grande de caos rolando aqui, um potencial muito grande de tudo ir pros ares. Especialmente talvez nas primeiras voltas, ali na largada, alguém que não pegou direito o jeito larga mais lento e daí vai tentar fazer alguma cagada na primeira curva, sabe? Putz, perdi um monte de posição na largada, preciso recuperar, vai frear tarde e levar 2 com ele na primeira curva. Tem muito potencial de dar merda. A curva 1 da Austrália costuma dar merda também. Então, minha previsão maluca é de que a gente vai ter um caos, sim, na largada. No caso, na largada não, a gente vai ter um caos na corrida. E 10 carros vão abandonar. Dito isso, chega de mim, ninguém liga mais. Vamos agora para as suas previsões que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do YouTube, que é quando você entra no canal, tem a linha escrito posts ali, ou no Discord do Clube da F1, que o link está na descrição do vídeo. E vocês enviaram várias previsões, vocês interagiram bastante, eu tive que selecionar algumas, e lembrando que os membros também têm prioridade para aparecer. O GC Marques, ele mandou a primeira previsão dele, a Aston Martin vai calar a boca de todos que acreditaram neles. Depois da entrevista que o Adrian Newey deu, né, ontem aqui do Brasil, pelo menos, falando que o carro não consegue dar 25 voltas sem causar danos nos nervos dos pilotos. Ele também, cara, cada vez que ele falava, parecia que a Aston Martin se enfiava num buraco maior. Falou que a Aston Martin não consegue dar 25 voltas sem causar danos nos nervos das mãos dos pilotos. Não consegue andar, tipo, se eles andarem por um tempo, o carro treme tanto, tem tanta vibração que o retrovisor vai cair fora. Ele não disse, mas ele basicamente confirmou que a Aston Martin vai abandonar o GP da Austrália, porque o carro não consegue. Eles ainda vão fazer treinos livres, vão ver o que o carro consegue fazer, mas esses problemas de vibração no carro são insanos, são absurdos. A Aston Martin não consegue correr sem quebrar o carro sozinho. O carro de Lego da Aston Martin é mais confiável que o carro normal deles. É mais fácil uma batida quebrar mais o carro da Aston Martin do que o carro de Lego hoje. Eles vão ter que voltar lá pra Miami e pedir emprestado aquele carro pra correr agora, velho. Porque o carro da Aston Martin tá horrível.
É inacreditável um negócio desses, cara. Então, realmente, a Aston Martin vai calar a boca de todo mundo que acreditou neles, porque o carro não consegue andar 25 voltas sem causar dano nos nervos das mãos dos pilotos. O Cauã 10.080 disse Lindblad no top 10, vai surpreender. Essa é uma previsão realmente pra surpreender. Eu não confio muito, pelo menos na primeira corrida, eu acho que o Lindblad vai precisar de uma primeira temporada pra se amadurecer. Eu fiz um vídeo recente falando pilotos que já começam com rivalidades essa temporada, e eu falei que o Lindblad começa uma rivalidade contra a Red Bull, porque ele precisa provar pra Red Bull que ele foi a escolha certa. Ele chega com uma expectativa muito grande, ele chega com esse peso de ser o diamante a ser lapidado, de ser essa promessa pro futuro, sem ter mostrado tudo isso nas categorias de base ainda. Ele chega muito novo, muito cru, não chega nem perto de ter a mesma grife que o Antonelli chegou, e o Antonelli chega muito cru também. Claro que chega num carro muito melhor, e daí, eventualmente, quando se adapta, pega pódio, vai bem nas corridas. Mas o Lindblad vai chegar num carro não tão bom quanto o Antonelli, mais cru pra Fórmula 1 pra mim do que o Antonelli, numa equipe que costuma jogar pressão pra cima dos jovens. Então, temos que ver como que vai ser. Ainda tem uma nova gestão do Laurent Mekies, que pode tirar um pouco dessa pressão. Ele tá acostumado a trabalhar na Racing Bulls, né? Ficou lá um tempão, trabalhou na época de Toro Rosso também. Então ele sabe tratar jovens pilotos. Acho que vai ser menos pressionado o Arvid Lindblad do que era na época Helmut Marko e Christian Horner. Mas você não muda a cultura completamente de uma empresa de uma temporada para outra assim também, sabe? Então ainda há a questão da cobrança, da pressão e da expectativa que ele chega. Então temos que ver. Espero que ele vá bem, não gosto de ver nenhum piloto indo mal independente, mas ainda tem esse pé atrás. O Aolib 086, Aoliabe, desculpa, 086, as duas Haas vão pontuar, eles estão muito bem para esse começo de temporada, e essa não é uma previsão tão maluca não, tá? Eu botei na Alpine, porque é quem eu confio que vai ser surpresa, mas a Haas pode ser uma surpresa grande também. A Haas fez ótimos testes de pré-temporada, o carro está muito bem, e eu acho que é só uma evolução do carro do ano passado, que eu mantenho minha teoria de que, na verdade, o carro do ano passado ele era muito bom, era um carro para brigar com a Williams por P5 nos construtores, mas o Ocon fez uma péssima temporada, e o Berman só demorou para adaptar por ser novato. A primeira metade ele estava adaptando, quando ele adaptou, começou até a sonhar com pódio, como foi no GP do México. O Ocon não, o Ocon continuou correndo mal. Teve uma corridinha ou outra boa ali, mas ele continuou correndo mal, então a minha teoria de que a Haas era um carro bom no ano passado e esse ano é só uma evolução desse carro bom, ainda é real. A ideia é a gente tem que ver se o Ocon vai corresponder ou se vão depender só do Berman de novo agora em 2026, sabe? Mas não é irreal pensar que as duas Haas podem pontuar, ainda mais pensando no caos, pensando no que pode acontecer, vários abandonos. Não é impossível pensar que a Haas pode terminar com os dois carros na zona de pontuação mesmo. O Renato José disse: acredito que estará entre Red Bull, Ferrari ou Mercedes. Já dei minha opinião aqui, né? Eu quis trazer essa discussão de novo para englobar também a Red Bull na brincadeira que eu não mencionei tanto. Mercedes e McLaren para mim vão ser as equipes da ponta. Motor Mercedes que tá supostamente melhor, a McLaren atual campeã, focou bastante nesse carro, Mercedes também vem com esses rumores que focou bastante nesse carro, não que as outras equipes não tenham focado, né? Ferrari usou o ano inteiro de 2025 praticamente para focar no carro de 2026, desligaram lá as evoluções do carro em abril do ano passado para focar nesse carro, então é um carro que eles evoluíram bastante, e o carro provavelmente vai estar muito bom. O que eu quis dizer lá na questão do flop não é que a Ferrari vai ter um péssimo carro, o carro vai estar muito bom. O problema é que eu não acho que eles vão estar a par ainda, muito por conta da diferença de motor com Mercedes e McLaren. Viu que a Red Bull estava meio instável, não tão boa quanto a Ferrari nos testes, não pareceram estar, mas você tem um Verstappen que consegue transformar, né, 6 em 12, quando tem a oportunidade de fazer isso, e o Hadjar tudo bem, então eu tô colocando mais o Verstappen aqui do que a Red Bull, pra falar a verdade. O Hadjar talvez possa sofrer um pouco, né, primeira corrida numa equipe de ponta, o carro talvez não seja o melhor das 4 equipes de ponta, mas se com Red Bull botar Verstappen na brincadeira, sim, eu acho que pode sobrar um pouco ali e tentar sonhar alguma coisa com as equipes de frente, mas acho que os carros, pelo menos nesse começo de temporada, ainda não vão estar tão bons quanto McLaren e Mercedes. O Boné do Senna trouxe a previsão dele de que vai dar merda na largada igual o GP da Hungria de 2021. Não sei se nesse nível, que aquele nível foi histórico, né? Aquele nível Bottas garantiu pra gente um top 10 moments da história da Fórmula 1, porque aquela largada do Bottas foi espetacular. Levou todo mundo que ele podia com ele.
Cara, na verdade eu vou... Não, eu vou comprar sua previsão. Acho que a gente vai ter uma largada. Eu vou comprar, boné do Senna. Eu vou comprar. Estou comprando a sua previsão. Vamos ter uma largada maluca. A gente já teve uma largada caótica na Austrália, né? Não é impossível. Eu mesmo falei que as largadas lá podem ser caóticas. É que a Hungria foi tão icônica. Mas acho que essa por ser novo regulamento, né? Os carros novos. Dependendo de quem bater em quem, pode ser tão icônica quanto. Tá bom, você me convenceu. No meio da minha própria fala, você me convenceu, boné do Senna. Vai ser caótica. Agora, o fato é que a gente espera, exatamente como na previsão do João Frederico de Freitas, espero muito que vamos surpreender com o novo regulamento, e acho que essa é a expectativa e a previsão de todo mundo. A grande expectativa, a grande previsão de todo mundo é que a gente vai se surpreender nesse novo regulamento, que ele vai ser bom, que ele vai entregar boas corridas. Independente de qualquer coisa, o que a gente espera é que a gente tenha boas corridas. E eu acho que criticar o regulamento antes dele ter começado, um pouco complicado. A gente não sabe como que vai ser até as corridas de fato se iniciarem. Então vamos ver a Austrália, vamos ver a China, vamos ver as primeiras corridas e ver como que vão sair as corridas desse novo regulamento. Vamos dar o braço a torcer e esperar que ele seja um bom regulamento. A Fórmula 1 trabalhou bastante, principalmente para tentar melhorar as questões de perseguição dos carros e ultrapassagem. Se no final das contas as corridas forem boas, todos esses problemas que as pessoas estão levantando vão ser jogados pra fora. Ninguém vai se importar mais com, não, parece videogame as ultrapassagens, não, o motor é 50% elétrico. Se a corrida for boa, ninguém vai estar se importando com isso, porque essa é a verdade, a gente quer ver corrida boa. E é isso que a gente espera, que a Austrália nos proporcione uma corrida boa. Não é o melhor circuito pra ter corrida boa, mas que proporciona uma corrida boa. Mas aí estão as previsões do GP da Austrália de 2026. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, se você concorda, discorda, se você mudaria alguma coisa aqui. Não esquece de deixar nos comentários, porque eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. A temporada vai começar, cara.